Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas. Hoje com o desafio da nossa primeira aula. E hoje o tema é Tudo começa com Deus. Por que tudo começa com Deus? Porque Deus criou todas as coisas. Deus criou eu, criou você, criou todos nós. E Ele nos conhece melhor que ninguém. Então, gente, a gente pode observar que nesse tema vai abranger muita coisa interessante que vai ajudar muito no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento intelectual também. Então, assim, vai ser um tema bem importante de ser trabalhado. Então, assim, o que a gente pode enfatizar aqui é que o foco não é você. Aí você pode se perguntar, como assim o foco não sou eu? Se Deus me criou a sua imagem e semelhança e eu não sou o foco. Por que eu não sou o foco? Porque Deus é o centro de tudo. Ele criou todas as coisas e deu forma e vida. Não é verdade? Então, Ele nos criou. Então, quando eu vivo no meu eu, no meu egoísmo, quando eu penso só em mim e quando eu me determino a realizar coisas e acabo esquecendo de Deus. É verdade. Nós acordamos, nós trabalhamos, nós educamos nossos filhos, nós estamos ali sempre se dedicando ao lar, à família, ao marido, aos amigos, vamos para a festa, desenvolvemos trabalhos e nos dedicamos e fazemos tudo isso. Então, assim, é normal isso aí? É normal, mas esquecemos que Deus é o centro de todas as coisas e sem Ele nada podemos fazer. Até que entendamos isso, a nossa vida fica vazia. Por quê? Porque nós viemos dele e por Ele, somos dele. Então, até que você entenda isso, você vai viver uma vida sem sentido. Como assim? Vocês podem estar se perguntando. Alguém já sentiu aquele vazio, aquele sentimento que está faltando algo dentro do seu coração para ser preenchido? Isso mesmo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e Ele nos fez para sermos felizes. Mas a nossa completa união com Ele é que dá esse sentido à vida. E aí onde entra o propósito de cada uma de vocês. É descobrir qual é o seu propósito, qual é o sentido da vida. E logo mais à frente nós vamos estar colocando 2 perguntas para que vocês possam mentalizar e pensar como é que está a vida de vocês. Será que eu estou colocando em Deus a minha esperança? Será que eu estou depositando nele todas as minhas preocupações? Ou eu ando tão ocupada em si mesma, mergulhada nos meus prazeres e estou esquecendo que Deus é o centro da minha vida? Que Ele é o grande arquiteto? Ele arquitetou. Como um bom arquiteto, antes que a casa esteja pronta, o que é que ele faz? Ele planeja, ele tem um planejamento. Ele vai planejar, ele vai desenhar aquela casa. Então, mesmo assim, é Deus. Ele nos planejou antes mesmo que nós existíssemos. Ele nos planejou e colocou cada detalhe. Ele sonhou com cada um de nós. Ele sabia qual seria a cor dos meus olhos. Ele sabia qual seria a cor dos meus cabelos. Ele sabia o meu formato. Então, ele já sonhava comigo, ele me planejava. Então, ele nos criou, ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Então, ele já nos conhecia, ele já nos chamava pelo nome. Então, ele arquitetou tudo até que ele soprou e nos deu a vida. Não é verdade? Que coisa mais linda. Então, se nós somos criação de Deus, viemos dele e por ele devemos viver e entregar nossa vida totalmente a ele, porque nós somos criação dele. Então, enquanto você não entender isso,
acreditar que Deus nos criou com um propósito e que somos dele e que temos que viver por ele, vamos viver numa vida vazia. Então, quantas pessoas têm tudo, o tudo que eu falo material, que não é o suficiente. E muitas vezes não temos tempo de dar o nosso melhor para o nosso Deus, porque estamos no nosso egoísmo. O nosso foco está voltado para nós e não podemos. O foco não sou eu. Então, o foco não é você, o foco é Deus. É dele de onde provém toda a sabedoria e toda a existência humana e toda a criação do universo. E que tudo lhe obedece. Então, que a gente possa refletir hoje. Ele já te conhecia, ele te chamou pelo nome, ele te consagrou. E ele disse: Tu és minha, tu és meu. Em ti porei a minha confiança. Em ti derramarei graça sobre ti, derramarei bênçãos, mas nós temos que reconhecê-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor, nosso único e verdadeiro bem, porque Ele nos ama e Ele nos chama pelo nome. E o tema de hoje é esse, gente. Tudo começa com Deus. Fomos criados por Ele e para Ele. Dele viemos e para Ele retornaremos. E a nossa vida está nas mãos dele. Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, estou respirando e ele está permitindo esse vídeo. E se vocês estão aqui comigo também, escutando essa palavra, escutando esse ensinamento, foi propósito de Deus. E como eu vou descobrir o meu propósito? Através da palavra de Deus. Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula e que fique bem firme no pensamento de vocês, que Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono do ouro e da prata. E ele mesmo fala que o maior dos mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E por que temos dificuldades de amar a Deus? Porque nós estamos pensando só em nós mesmos. Estamos focando só nas nossas próprias vontades. E que na realidade, a maior vontade que deve ser feita, que deve ser vivida, é a vontade de Deus para a sua vida. Então não perca tempo de descobrir para que você veio ao mundo. Porque você veio com uma missão. Você foi sonhado. Você foi amado. Você foi escolhida por Deus para uma missão. E nós estamos aqui para descobrir qual é a sua missão. Porque eu já descobri a minha. E estou colocando em prática. E essas aulas é a minha vivência do meu propósito. E quando eu vivo o meu propósito, eu sou feliz. Porque o foco não está mais em mim. O foco não está mais nas minhas vontades. O foco não está em eu correr atrás de coisas mundanas, de coisas supérfluas, de coisas que não vai mais me preencher. O meu foco agora é Deus, porque Ele me formou. Ele deu vida no ventre do seio materno da minha mãe, para que eu fosse profeta das nações. Ele me escolheu e Ele escolheu você também. E que a gente possa seguir sempre em frente, tendo em mente que Deus é o centro de tudo. E sem Ele não podemos realizar nada. Sem Ele não podemos respirar. Então, gente, essa é a primeira aula. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Tudo começa com Deus. E voltamos para Ele da mesma forma. E que possamos voltar para Ele com as mãos cheias. Com as mãos cheias. Que a gente possa entregar a nossa vida
todos os dias. E acolher esse Deus que nos ama tanto. E dizer: Senhor, valeu a pena, porque eu cumpri a minha missão na terra, que foi unicamente fazer a tua vontade. Uma abençoada tarde para vocês e que Deus abençoe.